a propriedade, querendo legalizá-lo através do uso capião, basta que tenha 15 anos. Depois tem outros de 5 anos, de 10 anos. Mas esse aqui não precisa aprovar nada, a não ser a posse. Ou seja, precisa aprovar a posse. Mas não que não se discute esbulho possessório, não se discute nada. Se discute apenas a posse. Existe a posse há 15 anos? Certamente o senhor vai conseguir usucapiar o imóvel. Então, como o doutor Aloysio disse, a sentença vai servir como documento hábil para registrar no registro de imóveis e transmitir a propriedade. Aí o senhor vai ter, então, a propriedade é sua. Não é mais apenas a posse. O senhor vai ter a posse, já tem a posse, é o detentor da posse e vai ter também a propriedade através do uso capião. Só para concluir também, então é possível então ela fazer isso? Claro que eu diria para ela que vai dar muito trabalho. Tem que ir para a Defensoria Pública, tem que pegar ficha, tem que ir cedo. Que mais? Embora a Defensoria Pública ainda exerça um belo serviço aqui na doutora Isis, aqui no Fórum Sarandia. Mas o problema todo é que para ter o primeiro atendente tem que fazer ficha no centro, no centro da vida. É um serviço, né, público, essencial, na verdade, prestado pela necessária. Só que, logicamente, às vezes tem as suas deficiências face ao número de pessoas, enfim, né, que acabam acumulando serviços aos defensores públicos e, logicamente, diminuindo o número de acesso às pessoas. Mas a Defensoria Pública, mal comparando, é o SUS da saúde. Você pode contratar um médico particular, tu consulta imediatamente. Mas agora, você pode procurar o SUS, além da consulta, o exame leva anos e anos. Né? Mas é importante isso que o doutor Aloysio falou, para o telespectador estar ciente de que, se ele não tem condições, está assistindo o nosso programa, nós não estamos procurando aqui cliente ou cliente para o nosso... Não, nós queremos a verdade. O doutor Aloysio falou a verdade. A senhora não tem condições de pagar, não se preocupe. A senhora vá no foro da justiça, é evidente, só vai tirar uma fichinha e vai ser atendida muito bem pela Defensoria Pública, que são advogados pagos pelo Estado exatamente para atender as pessoas que não têm poder econômico para contratar um profissional. Eu diria o seguinte, é atendida muito bem no sentido jurídico. Agora, em questão de tempo, eu acho que ela muito bem. Os defensores são pessoas extremamente capacitadas, que trabalham muito bem. Agora, a sobrecarga de trabalho deles não permite que eles possam dar assim aquele atendimento que o advogado particular dá. E fora isto, se a senhora tiver o seu advogado, a senhora diz, não, mas eu quero, para o meu advogado eu acerto. Não há nenhum problema. A senhora terá direito à assistência judiciária gratuita feita pelo seu advogado. O que a senhora não vai pagar? As custas do processo. Concedido a JG, que é a assistência judiciária gratuita, as custas do processo a senhora não vai pagar, só vai acertar com o seu advogado. Feito? Então, está respondido? Então vamos adiante. Telespectador não identificado. Tem duas perguntinhas assim, mais ou menos parecidas. Vou fazer uma e já vou fazer a outra em seguida, porque a resposta acho que é quase a mesma para os dois. Então, telespectador não identificado informou que entregou o dinheiro para um despachante efetuar o pagamento do IPVA de seu veículo. Contudo, o despachante desembolsou o dinheiro e não efetuou o pagamento. Pergunta, se é obrigado a pagar novamente e o que fazer? Tem que pagar novamente? Hein? Doutor Jair, tem que pagar novamente? Claro que tem que pagar novamente. O IPVA não tem nada. O que ele faz com esse despachante? Esse é o problema, né? O despachante ainda tem uma situação aí. O despachante, a primeira situação é a apropriação indébita, né, dos valores, né? O crime, né? Mas o processo, tem um processo administrativo junto ao Detran, já que ele é credenciado ao Detran. E aí ele pode fazer uma reclamação junto ao Detran. É como se fosse, né, uma reclamação à corregedoria, né, do serviço público, que pode credenciar, para advertir, punir. Não, eu acho assim, essa pergunta assim também bem um pouco estranha, porque é raro acontecer isso aqui. Porque hoje em dia o pagamento PVA é tão fácil, não precisa procurar um despachante. Tem gente que quer comodidade, né? Tem gente que quer comodidade. Mas aí tiramos aí, a questão é que houve uma apropriação indébita aqui, né? O despachante cometeu isso. Ela poderá depois... Mas pagar o IPVA. O telespectador poderá depois propor uma ação, seja... direito de regresso, buscar o dinheiro, se ressarcir. Cobrança direta. Cobrança direta, mas nem regresso, porque exatamente, não pagou conta de outra, exatamente. Agora, o PVA, infelizmente, só vai ter que pagar. Eu acho que então agora, para alertar então em relação a essa pergunta, sempre é bom alertar o telespectador. Toda vez que tiver que pagar um imposto, um IPVA, um IPTU, ou qualquer coisa, pague pessoalmente, não delegue essa tarefa para terceiros, para não correr esse risco.
ou utilize de um Porque profissional de pagamento é confiança, simples, né? A gente tem que... Mas às vezes o de confiança aqui deixa de também ser... tem outro- De confiança tem um momento que deixa de ser. Aqui não, Tem um aqui momento que tem deixa outro de ser. problema, doutor Luísio. Se o senhor, telespectador, o senhor deu esse dinheiro sem ter um recibo e o despachante realmente é desonesto, porque se ele pegou e não pagou, ele é desonesto. Ele vai dizer, eu não recebi. Como é que você vai provar que entregou o dinheiro? Ele só vai levar uma testemunha e dizer, eu não me dou o dinheiro. Ele vai pegar uma testemunha e dizer, ele não me deu o dinheiro. Pode ter pago com cheque nominal, coisa Bom, assim. mas doutora Luísa, aí é outra coisa. Não, Eu tô pode, dizendo, não. o senhor deu em dinheiro. Por isso é bom, ou cheque nominal, ou então, quando entregar o dinheiro para alguém, pegar um recibinho. Recebi é importante, então, para esta finalidade. Ou seja, para... Se não provar que entregou o dinheiro, o azar é o dele. Azar dele. Aí Então, uma outra pergunta. paga aqui dobrado. Então, uma outra perguntinha que envolve questão de roubo também. Isso aqui, na verdade, esse despachante roubou. Né? Então, uma empresa acusou o empregado de estar roubando dinheiro. O funcionário pode ser demitido por justa causa, sem provas. Aí sem provas. Doutor Carmona, daí, o que o senhor diz esse empregado aqui? A questão é a seguinte, né? O roubo, o furto, né? Ele pode ser motivo ensejador de uma justa causa, um rompimento contratual onde o empregador demite, né, o empregado sem pagamento da integralidade das verbas rescisórias que o empregado teria por comum. Agora o problema é o seguinte, se ele pode ser demitido sem justa causa, agora ele está acusando e não está provando, aí já é uma outra situação. A situação dele despedir o empregado com justa causa, acusando ele de roubo, certamente ela pode ser revertida na justiça, né? Porque se aquela pessoa está acusando, se o empregador, a dona da empresa, está acusando o empregado de ter cometido algum ilícito, ele tem que ter a prova cabal. Não é simplesmente, né, dizer eu estou te demitindo por justa causa e deu, pega com tuas decisões. Não, ele tem que ter a prova cabal. Só que o que acontece é o seguinte, as empresas muitas vezes utilizam dessa artimanha, demitem por justa causa o empregado e botam o empregado para discutir na justiça se a justa causa foi efetivamente bem empregado ou mal empregado. Bem empregado é quando há prova do empregador que efetivamente esse funcionário está Bom, a questão, roubando. então eu vou botar um complicador aqui para o doutor Aloysio, que ele gosta desse debate. Né? Então vamos ver. O problema é o seguinte, a questão do roubo em empresas, a gente sabe, eu já fui empresário, eu sei, o desvio sempre é muito grande, funcionário público aí, então, meu Deus do céu, a corrupção anda solta. Agora, a questão da prova é muito difícil. Tu vai, fulano, tu vai ser um testemunho, não, eu não quero, não me meto nada. Prova documental, o cara que rouba normalmente não deixa rastro, não deixa provas, e aí como o empresário, daí que vem a minha pergunta, doutor Aloysio, como que o empresário pode se resguardar e manter provas para botar um funcionário para a rua por justa causa, com provas cabais de que na justiça ele vai, porque na justiça a gente sabe também que o empregado tem muita indúbio pró-funcionário, Pró-operário. Tem, indúbio pró-operário. Então, o empregador tem que ter muita cautela quando despedir o empregado por roubo, porque é realmente uma acusação grave. Então ele tem que estar respaldado. Doutora Luiz, eu queria, o que o empresário deve fazer? Inicialmente, eu gostaria de salientar que o telespectador ele menciona a questão estava roubando. Me parece que não é propriamente roubando, porque há uma distinção entre furto e roubo. Furto. O furto vamos fazer uma distinção. O furto ele é a subtração da coisa alheia de forma furtivamente, ou seja, como já disse, de forma clandestina, sem violência. E furtivamente, ou seja, sorrateiramente. Exatamente. E o roubo, então, é a subtração dessa coisa de forma violenta, usando o emprego de força, de arma, ou força física. Nesse caso fica fácil a prova, no caso de furto é mais difícil. Claro, exatamente. Porque o cara esconde roubando, tudo. claro, as testemunhas veriam que aquele empregado lá usou uma faca, usou a força física dele, ou uma arma, para roubar a empresa. Então ficaria fácil. O furto é que realmente ficaria um pouco complicado. Eu acho que não é muito difícil provar o furto, desde que efetivamente ele ocorra. Porque eu sempre digo o seguinte, se a pessoa é ladrão uma vez, continua ladrão sempre. Então, se ele está furtando dinheiro, bom, se a pessoa tem certeza que ele está furtando, num determinado dia, deixa um dinheiro onde ele costuma pegar e marca a cédula, e no final do expediente chama a polícia, faz uma revista e flagra ele com dinheiro furtado, se é o caso. Então eu acho que... Tem que produzir a prova. Tem que produzir a prova, exatamente, porque não adianta mera alegação.
Se apenas alegar que houve furto, ainda possivelmente vai responder um dano moral. Porque o empregado ainda vai alegar que foi acusado de forma injusta, e o senhor, além de não obter o reconhecimento da justa causa, ainda vai ser obrigado a pagar uma indenização por dano moral. Então, eu acho que se o empregado efetivamente está furtando, porque o empregado ele não furta uma vez só, ele vai furtando cada vez mais, hoje um pouquinho, amanhã depois, e a coisa vai ficando boa, e cada vez ele mete a mão numa importância maior. Então não é difícil, se ele efetivamente estiver furtando, se o empregador quiser demiti-lo por justa causa, consegue fazer essa prova. Não seja precipitado. E pode fazer, inclusive, através de flagrante, chamando a polícia na hora que ele estiver com dinheiro no bolso, ou na pasta, ou coisa parecida. Hoje tem um sistema que quase todas as empresas têm, né? Que até o TST recentemente considerou como um meio legal, que é as câmeras de vigia, né? Daqui a pouquinho o cara trabalha no caixa, daqui a pouquinho ele tira ali o dinheirinho e bota no bolso. Isso, se está filmado, é uma prova lícita. Me veio à memória agora um fato que foi publicado hoje. Um minutinho, tá? Nós temos que fazer um intervalo. Aquele da praia, o roubo, aquele é o roubo, foi violento. Pegou o casal de Uruguai, parece argentino e Uruguai, trouxe da praia até o apartamento em Porto Alegre e levou tudo que tinha. Isso é um roubo qualificado. Roubo qualificado. O furto seria o camarada passar na frente da sua casa, já que nós falamos em praia, e tirar dali, viu um aparelho na área, entra ali, pega, sai correndo, isso é um furto. Se não houve violência, não houve nada. Muito boa a tua explicação, o teu exemplo, didaticamente, professor. Então já voltamos para o último bloco. Comunicando Direito. Continuando a questão das perguntas, vamos agora a uma pergunta de direito imobiliário de novo. Carlos Eduardo de Noronha informa que é locatário de um imóvel comercial há 8 anos, com contrato por tempo indeterminado. O locador quer o imóvel de volta e pergunta se é obrigado a entregar o imóvel e se não tem direito à indenização pelo ponto comercial. Olha, doutor Jairo, isso é uma pergunta... eu vou começar para depois então nós interessa muita gente. Seu Carlos Eduardo, infelizmente o senhor não vai ter direito. Vou explicar por quê. O seu contrato foi feito por prazo determinado, porém está vigorando por tempo indeterminado, que diz o artigo 57 da Lei 8.245. Que o locador poderá denunciar a rescisão do contrato e retomá-lo, desde que lhe notifique com antecedência mínima de 30 dias. Notificado, o senhor não desocupou, ele entra com a retomada. E mais, por força da nova redação dada no artigo 59, se não me falha a memória, não estou com a lei aqui, é o inciso 8º, o advogado, se o advogado do locador, decorridos 30 dias da notificação, ele poderá postular uma liminar e os juízes estão dentro. Aí o senhor será citado para, no mesmo prazo da defesa, que é 15 dias, desocupar o imóvel. Com relação à indenização do ponto comercial, no meu entendimento, ele é subjetivo. Se o proprietário do imóvel quer retomar o imóvel que está vigorando por tempo indeterminado, ele não vai ter que indenizar. Se ele fosse alugar para outro, se o senhor vendesse o que tem dentro e transferisse o ponto com a anuência do locador, aí é outra coisa, o senhor poderia cobrar do terceiro. Mas do proprietário, ele é o dono do imóvel, ele quer retomar o imóvel, a lei faculta o proprietário a retomada do imóvel, eu não vejo como falarmos aqui indenização por ponto comercial. É evidente que se o imóvel é para fins não residencial, ou fins econômicos, que é o comercial, industrial, esse é o tipo que não é o residencial, não é, digamos assim, para uso fim social, melhor. O senhor não tem, ele está vigorando por tempo determinado, o proprietário não quer mais, ele retoma o imóvel. Agora, o senhor pedir ao proprietário, eu quero transferir o ponto para outro, e ele consentir, aí o senhor pode vender, mas para o proprietário não. Para o proprietário não existe isso. Eu só acrescentaria aí que o locatário que fala ponto comercial, mas na verdade eu acho que ele se refere ao fundo de comércio. Fundo de comércio, ele teria até esse direito se ele estivesse protegido pela ação renovatória, que não é o caso, porque o contrato é tempo indeterminado. Não, mas aqui já não é, porque o contrato está vigorando por tempo indeterminado. É o que eu acabei de dizer. Se o senhor tivesse um contrato, veja bem, aqui também eu vou citar os artigos 51 e 71 da Lei 8.245. Se o senhor tivesse um contrato escrito pelo prazo de 5 anos, 1 ano antes do vencimento, no máximo 1 ano antes do vencimento e no mínimo 6 meses,
o senhor poderia propor ação renovatória, que o doutor Luiz está falando, e aí sim, preenchido aqueles requisitos, que é o mesmo fundo do comércio durante 3 anos, uma nova proposta da locação, enfim, preenchidos os requisitos elencados no artigo 71 e 51 da Lei 8.245, o senhor então poderia propor a renovatória. Agora, o seu contrato já está vigorando por termo determinado, não existe a menor possibilidade da renovatória. Por quê? Porque ele já passou o prazo. Houve a decadência do senhor propor ação. Vamos supor que o senhor tivesse um contrato inicial de 5 anos, e depois passou a vigorar por tempo determinado, houve a decadência do seu direito. O senhor não exerceu o direito, que era no prazo máximo de 1 ano e no prazo mínimo de 6 meses, de propor a renovatória. Então, só para concluir o que o doutor Jairo falou, essa indenização do fundo de comércio é devido se o locador não quiser renovar o contrato e ele tem direito à renovação. Bom, aí eu... Mas tem a situação também, se o locador rescindir o contrato, pedir o imóvel e locar para um outro com o mesmo tipo de atividade econômica. Mas se a proposta for melhor... Não existe. É difícil, não existe. Quer ver? Vamos supor um estabelecimento bancário. Houve um caso aqui de um estabelecimento bancário que saiu, o proprietário pediu o imóvel, o estabelecimento bancário não estava satisfeito, a filial não estava boa, tirou dali e ele alugou 2, 3 meses depois para o estabelecimento. Então vamos a uma outra pergunta. Este aqui. Doutor, esses dias ouvi falar em campanha do Judiciário de Conciliação, mas depois li uma matéria que havia em processos judiciais mediações também. Qual é a diferença entre mediação e conciliação? Isso aqui é mais uma coisa didática, né, para o sujeito fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. Doutor Carmona, dá uma aulinha aí, o que é mediação, intermediação e nós... Mediação e conciliação. Quer falar? Não, diz para ele, não é... Não sei. É que tu sabe que intermediação é mediação. Mediação, mediação. Desculpe, mediação. Não é intermediação. Não é intermediação. Na verdade, é uma intermediação. A mediação... Podemos fazer uma... Depois tu vai então dizer qual é a diferença entre intermediação e mediação. Tá bom. Aí entra na corretagem do imóvel. Não, mas é singelo, na verdade. A mediação nada mais é do que um ato de um conciliador, de um juiz leigo, um juiz togado, né, utilizar-se da sua faculdade para tentar compor uma lide, ou seja, compor um processo judicial. A conciliação é o ato em si de qual as partes acham um meio termo, digamos, um bem comum, que põe fim ao processo. Então a mediação nada mais é do que uma intermediação também, né? Não deixa de ser uma intermediação para que as partes cheguem a um consenso que é a conciliação. Mas aqui, doutor Carmona, a mediação é uma inovação, está caminhando aos poucos. E o que diz? Que o mediador terá que ser escolhido, aqui o primeiro grande problema, ter que ser escolhido em comum pelas partes. O mediador... O juiz. Aí é o conciliador. Aí não é o árbitro, né? O conciliador... Pode ser o juiz arbitral. Aqui seria mesmo, a mediação seria o juízo arbitral. Quer dizer, nós dois estamos em divergência, não queremos propor ação judicial, vamos então, de comum acordo, indicar o mediador, o doutor Aloysio e o doutor Sócio. Isso vale. Agora, se eu quero o doutor Sócio, eu não quero, não vai haver mediação. Aí terá que ser, então, porque a conciliação ela é feita tanto